Olá 2023! Olha quem está de volta! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. Eu sou Daiane Oliveira. O primeiro podcast GIF de 2023 vai falar sobre a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu entre os dias 6 e 18 de novembro de 2022 em Sharm el-Sheikh, no Egito. A Conferência das Partes, COP, acontece anualmente desde 1994. Nela, as nações de todo o mundo debatem e trazem propostas com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, para evitar interferências perigosas da atividade humana no sistema climático. A COP27 tinha como objetivo principal trazer propostas efetivas para tirar do papel compromissos feitos nas conferências anteriores, metas como o Acordo de Paris de 2015, que prevê um esforço para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, acima das temperaturas pré-industriais, e aumentar o financiamento de ações climáticas. Para além dos governos e organizações da sociedade civil, a filantropia também esteve presente no evento, firmando um compromisso com a agenda climática. O Movimento Mundial Philanthropy for Climate firmou o Compromisso Internacional da Filantropia sobre as Mudanças Climáticas, elaborado pela WINGS e mais de 40 organizações, entre elas o GIF. O compromisso já conta com mais de 600 signatários de todo o mundo. Ricardo Batista, coordenador de políticas públicas do GIF, coordenou a missão da filantropia brasileira na COP27 e avalia positivamente a participação. O anúncio dessa adesão coletiva, de 8 organizações muito emblemáticas do campo do investimento social privado ao compromisso internacional da filantropia sobre mudanças climáticas. A gente fez esse anúncio no dia 9 de novembro, durante a realização do nosso painel Philanthropy for Climate, que foi realizado em parceria, GIF, WINGS e Fundo Casa Socioambiental, que já é signatário desse compromisso desde o ano passado. Conversamos ali sobre esses caminhos possíveis, das organizações de filantropia não climáticas, como é que eles podem entrar nessa agenda, e que tipo de experiência prática, histórica, que institutos e fundações ou fundos, organizações de filantropia como o Fundo Casa, já atuam há muito tempo, como isso pode ser decantado, como isso pode ser potencializado para uma contribuição ao enfrentamento das mudanças climáticas, com essas organizações. As organizações que a gente anunciou que estavam aderindo a este compromisso são o Alana Foundation, que é o braço internacional do Instituto Alana, a Fundação Avina, que tem uma atuação mais internacionalizada aqui na América Latina, a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, a Fundação TID Setúbal, o Fundo Baobá para a Equidade Racial, a Fundação Amazônia Sustentável, o Instituto Clima e Sociedade e o Instituto Votorantim, E aí, acredito que foi plenamente, e aliás, a gente até superou um pouco as expectativas, porque além de serem 8 organizações, são 8 organizações muito emblemáticas do campo. São organizações que são referência para o campo da filantropia, para suas práticas, para suas estratégias, e as quais, enfim, o campo, os associados GIF sempre estão observando ali, o que estão fazendo, E, sobretudo, acho que o mais importante disso tudo é que eles são um grupo formado por organizações muito diversas entre si, diversas nos seus perfis, diversas nos temas e diversas na forma de trabalhar. Para ele, o fato de se ter organizações que não são necessariamente vinculadas ao clima é muito importante, pois transversaliza a pauta da justiça climática e contribui para a agenda com suas boas práticas.
as práticas de filantropia, as formas de fazer os recursos fluírem para uma filantropia, uma contribuição mais estratégica do campo, né? Posso destacar aqui, né, a forma como a Fundação TID Setúbal, né, apoia projetos de desenvolvimento territorial nas periferias, né? Isso deu respostas a demandas, né, que foram apresentadas durante a COP 27, né, sobretudo em relação à adaptação, né, ao financiamento climático, né? Essas respostas puderam ser trazidas pelas organizações que nós levamos para lá, ou seja, inicialmente a gente tinha a expectativa de levar essas organizações para aprender e para criar redes, e elas puderam contribuir a partir do trabalho que elas já fazem. Né? Ou seja, a mudança do clima aí virou um tema, não um tema que compete com as demais agendas, mas um tema que ajuda a balizar, a qualificar. E também as organizações não climáticas também têm muito a contribuir com o enfrentamento da crise climática por conta do trabalho exímio e sofisticado que já desenvolve. A gente tem aí organizações não climáticas com grande capacidade de contribuir, né, para o enfrentamento disso, né, podendo, vamos dizer assim, impulsionar essas soluções que são muito urgentes e necessárias nesse momento. Estivemos lá nesse momento de reconhecimento de que a filantropia, junto com outros atores, né, como o setor privado, os governos e a sociedade civil, a filantropia também começa a ganhar, começa a evidenciar, iluminar a sua relevância para o endereçamento do enfrentamento das mudanças climáticas. Né? Também destacar que estivemos junto com o F20, que é uma aliança de filantropia, né, de organizações de filantropia dos países do G20, sobretudo no contexto em que o Brasil, em 2024, vai assumir a presidência do G20, né? Ou seja, o papel da filantropia aí nesse fórum do F20, né, se torna ainda mais relevante nesse contexto, sobretudo esse novo contexto político em que o Brasil reassume uma liderança, reassume um protagonismo na agenda do clima, se torna muito importante para a gente. Acredito que esse conjunto de alianças, de portas e conexões que a gente produziu ao longo da missão, né, posicionou o Brasil, né, posicionou o Brasil e a filantropia brasileira, né, num espaço mais estratégico, numa posição mais estratégica de contribuição para o enfrentamento das mudanças do clima, né, reforçado aí por esse novo cenário político, né, em que o Brasil reassume a sua posição estratégica global no enfrentamento da mudança do clima. O gerente-geral e representante do Instituto Votorantim na missão, Rafael Gioli, concorda com Ricardo Batista acerca dessa transversalidade e da importância do papel da filantropia na agenda climática. As oportunidades para a atuação do setor filantrópico na agenda de mudanças climáticas são bastante amplas e acho que perpassam quase todos os modelos de atuação da própria filantropia, né? Seja no financiamento, na implantação de ações e projetos que gerem conhecimento, em ações e projetos que gerem inovações e desenvolvimentos tecnológicos, nas ações de implementação de projetos e programas na linha de ações de adaptação ou mesmo de mitigação, por exemplo, né, com questões de restauração e conservação florestal, a temática de cidades resilientes, né, ao tema de mudanças climáticas, e um olhar também especial para a agenda de perdas e danos. Eu acho que nós vamos viver cada vez mais situações de catástrofe por conta de efeitos das mudanças climáticas, e eu acho que a filantropia vai ter um papel importante para atuar em emergências, em situações de crise decorrentes de enchentes, de secas, né, de alagamentos, tempestades, enfim, todas essas questões que estão muito escassez hídrica e tantos outros temas que estão relacionados à agenda das mudanças climáticas. Especificamente, no caso do Instituto Votorantim, nós estamos observando a agenda de mudanças climáticas
de duas formas, né? Primeiro, numa perspectiva transversal a tudo aquilo que a gente faz. Então, hoje nós estamos repensando nossas estratégias na área de educação, geração de trabalho e renda, de cidades, para que todos os temas e causas que a gente atue estejam atentos e dialogando com os impactos de mudanças climáticas nesses temas. Uma segunda forma que a gente vem trabalhando é, de fato, observar mudanças climáticas como um eixo vertical de atuação e, a partir daí, criando programas e projetos que enderecem diretamente o tema, né? Muito focado num olhar de uma economia regenerativa, de uma economia circular e também numa agenda de cidades resilientes e sustentáveis. Na mesma linha de pensamento, a gerente de investimento social na Raia Drogasil, Maria Isabel Toro, acredita que o investimento social privado pode ser mais atuante. Isso, acho que o investimento social pode também conectar os temas às emergências climáticas, né? A gente é da área de saúde e o quanto isso não está conectado com o ambiente. Todas as áreas têm alguma conexão com a questão ambiental. Eu acho que a gente pode ajudar a ampliar esse olhar mais estratégico na hora de atuação em projetos, na hora de repasse de recurso, para que se tenha um olhar mais estratégico para combater as emergências climáticas e criar justiça climática também dentro do seu próprio investimento social. Eu acho que nos próximos anos, das organizações que se comprometeram na COP, eu acho que a gente pode ter uma filantropia mais forte, eu acho que a gente pode ter amenizado muitas questões aqui no país que a gente regrediu nos últimos anos. Eu acredito que a gente vai ter uma sociedade mais forte, uma sociedade mais potente, né? O Brasil é um player muito importante nessa temática de mudanças climáticas. Para o ativista ambiental e diretor executivo da ONG Instituto AICA, Marcelo Rocha, o Brasil vive um momento de reconstrução da agenda climática e é preciso metas mais ambiciosas, que considerem, sobretudo, o território e seus zeladores. Bom, eu acho que o Brasil passa por um desafio gigante nesse momento, que é conseguir organizar tudo que se foi formulado nos últimos anos para construir uma agenda comum. Acho que a gente ainda não tem uma agenda comum, mas a gente caminha para esse espaço, a gente caminha para essa agenda comum. E isso é estabelecido por essas primeiras aproximações do novo governo de abrir diálogos possíveis que a gente não estabelecia nos últimos anos. Então, o Brasil ele é um país que constrói sua política nacional e sua relação internacional muito a partir dessas conciliações e dessas conciliações de ideias, principalmente, né? Dessas expansões e trocas entre vários atores, entre sociedade civil, entre empresas, entre governo, e acho que a gente caminha para ter essa agenda muito mais construída durante 2023. Mas acredito que essas metas elas precisam ser mais ambiciosas. Então, o Brasil ele sai de um campo de caminhar para se tornar um dos grandes emissores para ter uma ambição maior. E isso vai depender dessa atuação conjunta. Então, é necessário retornar às bases, é necessário uma política que se constrói no território, é necessário uma política participativa, é necessário uma política que saia apenas do campo dessa construção única, que saia apenas do campo do financiamento milionário para algumas organizações, mas que parta para o território, mas que parta para as iniciativas que estão nas bases, mas que parta para aqueles que estão construindo soluções já no território. Então, acho que a gente tem falado muito sobre soluções baseadas na natureza, as SBNs, dentro de Nações Unidas, e na COP foi um ano que isso não estava tanto no destaque, mas eu acho que é muito importante falar sobre as soluções baseadas na natureza, falar sobre essas soluções baseadas no território, porque a gente não está também vindo de um momento oportuno para pensar essa construção toda. A gente acaba de sair de um ciclo pandêmico que está ali batendo na porta novamente. A gente está no meio de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, com essa invasão
da Rússia na Ucrânia. A gente está em meio a vários eventos extremos acontecendo no mundo. Então, se a gente não olhar para as soluções que estão sendo construídas nos territórios, com mini grants, com investimentos locais, com articulações locais, a gente não consegue expandir e, principalmente, isso em forma de rede. Então, acho que é muito importante entender esse retorno aos territórios, construir soluções junto com os territórios, para que a pauta climática não seja uma pauta elitizada. E isso também vai estar no papel de onde a gente investe, de onde a gente financia, de como a gente constrói essa política, de como a gente constrói essas instituições, de como a gente articula a partir de lugares que efetivamente constroem a política. Então, quem constrói a política são as mulheres negras nos seus territórios, quem constrói as políticas são as pessoas de periferia dentro das suas comunidades de base, coletivos artísticos, dentro das comunidades de fé, então, dentro do terreiro de candomblé, dentro da igreja, dentro dos espaços onde as pessoas estão formando comunidade. Para Ricardo Batista, essa retomada do Brasil como protagonista da agenda ambiental é uma oportunidade para a filantropia se engajar mais e assumir protagonismo. Então, acredito que nesse novo cenário isso facilite um maior engajamento da filantropia, né? Sobretudo na elaboração de políticas públicas, né? No advocacy, né? Na presença desses espaços e, sobretudo, no redesenho, né? Possível de atuação e também possibilite com que a filantropia contribua mais com esse debate, né? Como a gente falou nessa última questão, né? A filantropia tem muito a contribuir nas questões de financiamento climático, de adaptação, né? De perdas e danos, né? Enfim, de uso da terra, numa gama tão grande de temas que tangenciam, né? E que são centrais para o enfrentamento da mudança do clima. O poder, né? O potencial da filantropia brasileira para isso, a gente planeja, primeiro, construir, né, além de ampliar o arco de organizações que são signatárias do compromisso internacional, a gente planeja construir, né, com os nossos associados, um compromisso nacional que reflita, né, que primeiro ele aterrisse nesse compromisso internacional, mas ele reflita, né, as especificidades, né, os desafios específicos, né, as oportunidades, os saberes, né, do nosso território, das nossas organizações, das nossas instituições e da nossa população. Ou seja, ele reflita exatamente a realidade nacional nesse compromisso da filantropia brasileira sobre mudanças climáticas. Isso é um ponto. O segundo é a gente também realizar um novo ciclo de construção de capacidades e engajamento, né, das organizações, sobretudo não climáticas, né? Acredito que a educação deva ter, né, como tema central, ela deva ter um papel muito importante, mas também planejamos, né, aventamos a possibilidade de fazermos uma missão de imersão de lideranças da filantropia na Amazônia, para que esses tomadores de decisão do nosso campo possam se conectar com o território, possam se apropriar, né, das suas possibilidades, das suas demandas, né, dos seus desafios, né? Então esse é um outro tema, que a Amazônia tem uma dimensão social muito grande, né, e tem uma importância na regulação climática imprescindível, né, e aqui o registro, né, de que acreditamos, né, que se a gente conseguir, né, enfim, propor, né, implementar uma proposta de desenvolvimento sustentável da Amazônia, justo e sustentável, nós temos capacidade, sim, de resolver questões desafiadoras do Brasil e questões desafiadoras globais. Estamos chegando ao fim de mais um podcast GIF. Como é bom estar de volta! Mudar o mundo e reverter o aquecimento global é sim possível, e é um papel de todas e todos nós. A missão da filantropia brasileira na COP27 teve o apoio da UNGS e da União Europeia. Integraram a missão junto ao GIF o Fundo Baobá, o Instituto Votorantim, a Fundação TID Setúbal e a Raia Drogasil.
Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que aceitaram participar deste podcast, a você ouvinte que chegou até aqui. Nos próximos episódios, traremos mais convidadas e convidados para falar sobre o investimento social privado. Essa e outras edições do podcast GIF podem ser acessadas nas principais plataformas de streaming e também no site do GIF, gif.org.br. Se você gostou do conteúdo, contribua compartilhando com seus amigos, amigas, colegas, vizinhos e vizinhas. A Revista Afirmativa, coletivo de mídia negra, assina esse podcast. Conheça nossos trabalhos no site revistaafirmativa.com.br ou no @Revista Afirmativa nas principais redes sociais.